Hoje você vai aprender a história completa da Bíblia e entender tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, desde Adão no Jardim do Éden até a morte dos discípulos de Jesus. Sem dúvida, quando terminar de assistir a este vídeo, você não será mais o mesmo. Você vai amar a palavra de Deus ainda mais. Claro que isso só vai acontecer se você abrir o seu coração para a palavra de Deus. Se você tem dificuldade em entender a Bíblia, neste vídeo você vai conseguir compreendê-la. E depois de assistir a tudo o que será ensinado, tenho certeza de que você será edificado e iluminado pelas Escrituras. Tudo começou no princípio. Antes do princípio, havia apenas Deus. Ele nunca deixou de existir. Existe desde a eternidade. Não teve origem. Ele é a origem de tudo. Não foi criado. Ele é o Criador de todas as coisas. Não começou a existir. Ele é o Pai da eternidade. A eternidade é um atributo exclusivo de Deus. No princípio, Deus criou os céus e a terra. No sexto dia, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E do homem criou a mulher. Adão e Eva foram criados perfeitos, puros e inocentes. Tinham plena comunhão com Deus e viviam deleites no jardim de Deus como mordomos da criação. Porém, caíram no pecado, e toda a raça humana foi lançada nesse abismo de depravação total, pois todos estávamos em Adão. Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Por ciúme, Caim matou o irmão, tornando-se o primeiro assassino e fratricida da história. Mais tarde, Adão e Eva tiveram outro filho, Sete. Por meio dele, começou a surgir uma linhagem santa que se voltou para Deus. Porém, não demorou muito para que a terra se enchesse de maldade e violência. Deus então decidiu destruir da face da terra o homem que havia criado. Mas havia um homem justo, Noé. Por isso Deus derramou o julgamento por meio do dilúvio, salvando Noé, sua esposa e seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, com suas respectivas esposas, numa arca que haviam construído. Por meio dos filhos de Noé, Deus recomeçou a origem de vários povos. Sem se tornou o pai das nações semíticas. Cã se tornou o progenitor das nações africanas e asiáticas. E Jafé se tornou o tronco das nações europeias. A escolha de uma família mais tarde, Deus escolheu uma família para formar o povo que seria o instrumento para trazer o Messias prometido ao mundo. Ele chamou Abrão de Ur dos Caldeus. Abrão deixou a sua terra e os seus parentes e se tornou um peregrino da fé, erguendo altares a Deus por onde passava. Continuou com Abraão e seu sobrinho Ló, que se tornou o pai de 2 nações, os Amonitas e os Moabitas. Quando Abraão saiu de Harã, tinha 75 anos. Deus prometeu que ele teria um filho, o filho da promessa, e que seria pai de uma nação numerosa. E todas as famílias da terra seriam abençoadas nele. Abraão esperou 11 anos pela realização da palavra de Deus. Então Sarai, sua esposa, não acreditando mais na promessa de Deus, deu sua serva Agar a Abraão para que coabitassem com ela. Assim nasceu Ismael, que se tornou pai de uma nação numerosa, o povo árabe, inimigo histórico do povo de Israel. Quando Abraão tinha 99 anos, Deus lhe apareceu e mandou que saísse da tenda e contasse as estrelas do céu. Então lhe disse que seus descendentes seriam tão numerosos quanto as estrelas do céu e a areia do mar. Mas Deus também revelou que seus descendentes seriam escravizados por um período de 430 anos. Deus mudou o nome de Abrão, que significa pai grande, para Abraão, que significa pai de uma multidão. Quando o filho da promessa ainda não havia nascido, Abraão tinha 100 anos e sua esposa Sara tinha 90. Quando Isaque nasceu, ele se casou com Rebeca, que era estéril. Depois de 20 anos de casamento, Rebeca foi curada e tiveram 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Esaú se tornou o pai dos Edomitas. E Jacó, que recebeu o nome de Israel em sua conversão, se tornou o pai dos israelitas. Jacó teve 12 filhos e uma filha. Por meio de José, o penúltimo filho, a família de Jacó foi para o Egito com 70 pessoas. Lá se estabeleceram na terra de Gósen, uma região fértil. Essas 70 pessoas se multiplicaram assombrosamente. Depois de 400 anos no Egito, saíram sob liderança de Moisés com 600.000 homens, sem contar mulheres e crianças, aproximadamente 2 milhões de pessoas. A travessia do deserto, a jornada pelo deserto em direção à terra prometida continuou. O que deveria levar 3 meses durou 40 anos, por causa da incredulidade do povo e dos 12 espias que foram enviados para explorar a terra prometida. 10 deles voltaram com um relatório pessimista e incitaram e amotinaram o povo contra Deus e Moisés. Diante dos gigantes daquelas terras, sentiram-se como gafanhotos e diminuíram o poder de Deus. Então Deus os puniu severamente, condenando todo aquele povo a perecer no deserto, permitindo que apenas Josué e Calebe, os espias fiéis, entrassem na terra prometida.
O povo de Israel vagou em círculos no deserto por 40 anos, um ano para cada dia em que espionaram a terra. O deserto se tornou o maior cemitério do mundo, onde pereceu toda a geração que saiu do Egito, exceto os 2 homens que ousaram confiar em Deus. Depois de 40 anos de peregrinação, tivemos 6 anos de conquista da terra sob liderança de Josué. Mas ainda havia muita terra a conquistar. Josué, servo de Moisés, introduziu o povo na terra prometida por meio de uma vocação divina e de uma capacitação extraordinária. O período dos juízes e da monarquia após a morte de Josué começou uma longa fase de 330 anos de governo teocrático chamada de período dos juízes. Foi um tempo de grande instabilidade espiritual e altos e baixos na vida de Israel. Durante o tempo dos juízes, o povo fazia o que bem entendia. Por causa da dureza de coração do povo de Israel, eles foram oprimidos por muitos inimigos. Nesse tempo, Deus levantou líderes de grande estatura como Gideão, Jefté, Sansão e Samuel. Após esse longo período, veio uma nova fase, a monarquia. O povo de Israel, olhando para as nações vizinhas, pediu um rei. O povo não queria mais que Deus reinasse sobre eles. Samuel, o último juiz, ungiu então Saul como rei sobre Israel. Saul reinou por 40 anos. Começou bem e terminou mal. Abriu as cortinas de seu reinado com humildade, mas depois sucumbiu ao orgulho, à crueldade e, por fim, à rebelião e à apostasia. Depois dele, Davi reinou em seu lugar, também por 40 anos, transferindo a capital de Israel de Hebrom para Jerusalém. Seu reinado foi bem-sucedido. Davi fortaleceu seu reino e se tornou o rei mais proeminente de Israel, acumulando riquezas, conquistando terras, derrotando exércitos, andando com Deus e sendo um homem segundo o coração de Deus. Apesar de pecar gravemente contra Deus, sua família e seu povo, ele se arrependeu e foi perdoado por Deus. De sua linhagem veio o Messias. Após a sua morte, seu filho Salomão reinou em seu lugar por 40 anos. Ele pediu sabedoria a Deus, e Deus lhe deu sabedoria e riquezas. Tornou-se um homem renomado em seu tempo, construiu o templo em Jerusalém e desfrutou de paz em seu reinado. Porém, por causa de suas muitas esposas, seu coração foi corrompido. Somente na velhice Salomão se voltou para Deus e se arrependeu do seu pecado. Assim tivemos 120 anos de Reino Unido. Saul caiu nas armadilhas da feitiçaria. Davi na armadilha do adultério. E Salomão nas garras da idolatria. Deus concedeu ao povo o desejo de ter reis, mas o povo teve de sofrer as consequências dessa escolha imprudente. A divisão do reino após a morte de Salomão, o reino se dividiu porque seu filho Roboão se recusou a atender ao apelo do povo de aliviar os pesados impostos. O fausto, o esplendor e o luxo do governo de Salomão eram sustentados pelo trabalho dos trabalhadores estrangulados por impostos exorbitantes. Eles aproveitaram a transição de poder para exigir mudanças. Como não tiveram êxito, não conseguiram se alinhar com o novo rei. Assim, 10 das 12 tribos conspiraram contra Roboão e seguiram um novo líder, Jeroboão, formando o Reino do Norte, cuja capital passou a ser Samaria. O Reino do Norte durou 209 anos. Esse reino teve 19 reis de 8 dinastias diferentes. Nenhum desses reis foi justo. Todos se desviaram de Deus e seguiram os caminhos de Jeroboão. Esse rei decidiu usar a religião para fins políticos. Temendo que seus súditos fossem a Jerusalém para adorar no templo e se tornassem politicamente atraídos pelos reis de Judá, Jeroboão decidiu construir templos no Reino do Norte, em Betel, Gilgal e Berseba. Neles colocou um bezerro de ouro e induziu o povo a adorá-lo como se fosse o próprio Deus. Todos os 19 reis do Reino do Norte seguiram esse caminho. Todos foram ímpios e perversos. Nenhum buscou a Deus. Naquele tempo, o Senhor levantou alguns profetas para denunciar o pecado dos reis da nação e os profetas da conveniência, assim como sacerdotes subornados com dinheiro. Naquele tempo, Deus levantou os profetas Amós, Oséias e Miqueias. Eles confrontaram corajosamente os desvios da nação, do palácio às choças, dos templos rivais ao comércio, das ruas aos campos. Denunciaram a corrupção política e levantaram a voz contra a religião prostituída. Lançaram a acusação de Deus contra os poderes executivo e legislativo corrompidos. Denunciaram a injustiça social e a opressão econômica. Chamaram o povo ao arrependimento, mas suas mensagens caíram em ouvidos surdos. Durante o reinado de Acabe, por meio de sua esposa Jezabel, a crença perniciosa em Baal, o deus cananeu da prosperidade, se espalhou por todo Israel. Naquele tempo, Deus levantou o profeta Elias para desmascarar essa divindade pagã e solapar a credibilidade do ídolo abominável. Mesmo nesse reino, Deus chamou Eliseu para substituir Elias e realizar um ministério prodigioso.
Mas como Israel se recusava a ouvir a voz de Deus, o Senhor usou a linguagem da vara e trouxe a Síria contra a nação de Israel. A Assíria era a vara da ira de Deus contra Israel. Um império expansionista, guerreiro e sanguinário. Sempre que conquistava um povo, cometia atrocidades e barbaridades contra os conquistados, geralmente deixando corpos mutilados e empilhando cabeças nas portas das cidades conquistadas, submetendo os povos ao mais amargo ignomínia. Após levar o povo do norte para o cativeiro, o rei Sargão II enviou uma mistura de outros povos para a terra de Israel, formando uma grande mistura racial. Ele sabia que a miscigenação racial enfraqueceria o potencial de existência de um povo. Assim, com essa mistura racial, formou-se em Israel um povo híbrido chamado de samaritanos, que se tornou amargo inimigo do povo de Judá. O Reino do Sul, composto das tribos de Benjamim e Judá, teve 20 reis, vários dos quais foram piedosos, como Asa, Josafá, Ezequias, Jotão, Uzias, Joás e Josias. Sempre que um rei piedoso subia ao trono, a nação prosperava e crescia economicamente, moralmente, socialmente e espiritualmente. No Reino do Sul, para cumprir a profecia de que o Messias viria da casa de Davi, apenas uma dinastia reinou. Para falar ao povo de Judá, Deus levantou vários profetas como Isaías, Miqueias, Joel, Sofonias e Jeremias. A nação também foi profundamente corrompida, não dando ouvidos à voz de Deus. Então, da mesma forma, Deus a disciplinou e enviou o exército babilônico, entregando-a nas mãos de seus inimigos. O povo de Judá foi levado ao cativeiro babilônico. O Reino do Sul, chamado de Judá, durou 345 anos. Após 2 incursões, Nabucodonosor invadiu Jerusalém, destruiu seu glorioso templo e levou o povo para o cativeiro, deixando a cidade em tremenda desgraça. O povo ficou em cativeiro por 70 anos, conforme profetizado por Deus ao profeta Jeremias. Durante o período do cativeiro, Deus levantou os profetas Jeremias, Ezequiel e Daniel. Nesse período, o povo foi purificado da idolatria e surgiram as sinagogas. O retorno do cativeiro após o tempo estabelecido por Deus, o povo de Judá retornou à sua terra. Por essa época, Babilônia já havia caído nas mãos do Império Medo-Persa. Ciro, predito por Deus 200 anos antes de nascer, libertou o povo judeu e abriu as portas para seu retorno à terra de Canaã. O povo retornou em 3 grupos. Sob a liderança de Zorobabel, para a reconstrução do templo. Sob a liderança de Esdras, para o ensino da lei. E sob liderança de Neemias, para a reconstrução dos muros e a reestruturação política e espiritual do povo. Assim que retornaram do cativeiro e começaram a reconstrução do templo, o povo judeu começou a enfrentar problemas. Primeiro, os astutos samaritanos quiseram se juntar a eles no trabalho para desestabilizá-lo. Como a proposta de parceria foi rejeitada, os samaritanos numa segunda etapa começaram a ameaçá-los. Depois, os samaritanos escreveram ao rei Artaxerxes acusando os judeus de conspirar contra o reino Medo-Persa. Diante dessa perseguição nefasta, a obra no templo foi interrompida por cerca de 20 anos. Durante esse período, o povo relaxou no zelo pela casa de Deus e começou a se concentrar nos próprios negócios, construindo e embelezando as próprias casas à custa da casa de Deus, que estava em ruínas. Nesse tempo, Deus levantou os profetas Ageu e Zacarias para chamar o povo ao arrependimento. A mensagem desses profetas teve um efeito rápido e profundo. O povo se arrependeu e voltou com entusiasmo a concluir a reconstrução do templo. Então houve um grande avivamento espiritual, uma reorganização das famílias e do sacerdócio e um retorno de todo o coração a Deus. Cerca de 100 anos se passaram e surgiu uma nova geração. Agora o povo continuava indo ao templo e oferecendo sacrifícios, mas já não orava a Deus. Oferecia animais cegos, doentes e mancos a Deus como holocaustos, desprezando a mesa do Senhor e a considerando contaminada. Os sacerdotes foram corrompidos e pararam de ensinar a palavra de Deus ao povo. A família foi profundamente afetada. Os casamentos começaram a se desfazer, terminando em divórcio. O povo não acreditava mais que Deus fosse capaz de julgá-lo, e por isso relaxou no pagamento dos dízimos. Embora continuasse a frequentar o templo, estava longe de Deus. Naquele tempo, Deus levantou Malaquias para chamar o povo ao arrependimento. Foi assim que o Antigo Testamento se encerrou, 400 anos antes de Cristo. O período intertestamentário após o profeta Malaquias, temos um longo período de 400 anos chamado de período intertestamentário ou período do silêncio profético. Nesse tempo, foram escritos livros históricos religiosos não canônicos, os livros apócrifos. O Antigo Testamento também foi traduzido do hebraico para o grego, dando origem à famosa versão chamada de Septuaginta. O Império Medo-Persa caiu para o Império Grego.
Alexandre, o Grande, depois de conquistar nações e reinos, morreu prematuramente aos 33 anos de idade, chorando porque não havia mais terras a conquistar. Ele expandiu poderosamente seu império, difundindo a cultura helenística e a língua grega, tão úteis mais tarde para a rápida e sem fronteiras disseminação do Evangelho. Com a morte de Alexandre, o reino caiu nas mãos de 4 generais. É importante destacar o domínio dos Ptolomeus egípcios e dos Seleucidas sírios, que estavam sempre em conflito. Israel era dominado ora por um, ora por outro. Nesse tempo, Antíoco Epifânio ultrajou os judeus ao sacrificar um porco no altar do templo em Jerusalém, o que era uma abominação para eles. Esse fato deu início à Guerra dos Macabeus, vencida por Judas Macabeu após muito derramamento de sangue. Mais tarde, no ano 63 a.C., Pompeu conquistou Jerusalém e os romanos passaram a dominar Israel. Herodes, o Grande, reinou em seu lugar. Herodes era um grande administrador. Ampliou e embelezou o templo em Jerusalém, construiu o porto de Cesareia, abrindo caminho para o comércio internacional e facilitando as viagens dos missionários ao redor do mundo, construiu a fortaleza de Massada e muitos palácios e fortalezas. Porém Herodes era um homem inseguro e violento. O medo de perder o trono o atormentou por toda a vida. Casou-se 10 vezes e teve muitos filhos. Quando se casou com Mariana, uma mulher de nobreza, mandou matar todos os nobres da família com medo de perder o trono. A pedido de sua sogra, nomeou Aristóbulo, seu único sobrinho de 17 anos, como sumo sacerdote de Jerusalém. Mas depois, ao ver que ele estava conquistando a simpatia do povo, o mandou matar. Sua sogra apavorada fugiu para o Egito, mas Herodes enviou seus emissários atrás dela para matá-la. César Augusto o chamou a Roma por causa das suas atrocidades. Antes de partir, porém, mandou matar sua esposa Mariana com medo de que ela conspirasse contra ele na sua ausência. Depois enviou 2 de seus filhos a Roma para estudar. Sua irmã Salomé achava que eles voltariam mais preparados para tomar o trono. Herodes não hesitou. Mandou estrangular os 2 filhos. Antes de morrer, fez sua irmã Salomé jurar que mandaria matar pelo menos um nobre de cada família de Jerusalém, pois queria lágrimas no seu funeral. Era esse o homem que ficou alarmado ao saber pelos magos que havia nascido em Judá um menino destinado a ser rei de Israel. O nascimento de Jesus após a morte de Herodes, o Grande, por volta do ano 4 a.C., seu reino foi dividido entre 4 de seus filhos. Arquelau, um dos filhos de Herodes, reinou sobre a Judéia, Samaria e Idumeia. Era um rei terrível. Os judeus no final pediram aos romanos que o destituíssem do cargo. Roma, preocupada com os problemas constantes na Judéia, instalou ali um procurador ou governador romano. Foi assim que os romanos começaram a governar diretamente a Judéia. Naquele tempo, Pilatos era o governador. Esse estado catastrófico e a situação política em que o povo escolhido de Deus se encontrava, sob o poder odioso dos herodianos e à mercê da escravidão sob o domínio dos romanos, fez com que a esperança política no Messias se manifestasse como nunca antes. Um clamor por libertação e redenção do jugo dos ímpios. Foi então, naquele tempo, que Jesus, na plenitude dos tempos, cumprindo as profecias bíblicas, nasceu em Belém da Judéia. O Verbo eterno se fez carne e habitou entre os homens. Viveu entre nós cheio de graça e de verdade. Vestiu pele humana. Calçou as sandálias da humildade. Andou pela nossa terra. Comeu o nosso pão. Bebeu a nossa água. Sentiu a nossa dor. Chorou as nossas lágrimas. Carregou os nossos pecados no corpo sobre a cruz. E ressuscitou em glória para nossa justificação. Tanto a cultura helenística quanto a romana se juntaram à contribuição judaica para a vinda do Messias ao mundo. Quando Jesus nasceu, a Palestina estava sob o domínio de Roma. Com a perseguição de Herodes, o Grande, José e Maria fugiram com o menino Jesus para o Egito, ficando lá até a morte do rei perverso. Voltaram do Egito e se estabeleceram em Nazaré, a cidade onde haviam morado antes. Lá Jesus cresceu como filho de carpinteiro. Aos 30 anos, ele iniciou seu ministério, tendo sido batizado no Jordão por João Batista, identificando-se assim com os pecadores que veio salvar. Ali no Jordão, enquanto Jesus orava, os céus se abriram e o Pai falou: "Este é o meu Filho amado, em quem me agrado." Naquele mesmo momento, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba, capacitando-o com poder para iniciar o ministério. Do Jordão, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, onde jejuou por 40 dias e 40 noites, período em que foi tentado 3 vezes pelo diabo. O diabo atacou Jesus para derrubá-lo, mas o Filho o derrotou no deserto, usando sempre a espada do Espírito, a palavra de Deus. O diabo derrubou o primeiro Adão no paraíso, mas foi derrotado pelo segundo Adão no deserto.
Do deserto, Jesus, cheio do Espírito Santo, foi para a Galiléia. Chegando a Nazaré, onde viveu a maior parte da vida terrena, entrou na sinagoga, pegou o rolo do livro de Isaías e leu: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar, para curar e para libertar. O ministério de Jesus chamou 12 homens a quem deu o nome de apóstolos, investindo a maior parte do seu tempo para treiná-los e discipulá-los. Percorreu a Galiléia, a Pereia, a Samaria e a Judéia. Pregou em cidades, aldeias e campos. Pregou em sinagogas e no templo. Pregou ao ar livre, na praia e também nas casas. Pregou a multidões e também a pequenos grupos. Jesus foi por toda parte fazendo bem e libertando todos os oprimidos pelo diabo. Curou os enfermos. Alimentou os famintos. Deu visão aos cegos. Endireitou os paralíticos. Fez os coxos andarem. Deu audição aos surdos. Limpou os leprosos. Libertou os endemoniados. E ressuscitou os mortos. Foi a suprema revelação de Deus aos homens. Dado o nome de Emanuel, Deus conosco. Ele é o próprio Deus manifestado em carne. Jesus veio com uma missão definida. Para todos aqueles que o Pai lhe deu, ele nasceu para morrer. Morreu para que pudéssemos viver. O apóstolo Paulo foi enfático ao dizer que ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Sua morte não foi um acidente, nem sua ressurreição foi uma surpresa. O diabo usou vários artifícios para mantê-lo longe da cruz, mas Jesus marchava em direção a ela como um rei caminha em direção à coroa. Na cruz, Jesus esmagou a cabeça da serpente e triunfou sobre os principados e potestades, expondo-os ao desprezo. Na cruz, Jesus completou a obra da redenção. Na cruz, ele nos libertou. A morte não pôde detê-lo. No terceiro dia, Jesus ressuscitou para nossa justificação. Antes de ascender ao céu, ele instruiu seus discípulos a permanecerem em Jerusalém, aguardando a promessa do Pai, até serem revestidos de poder. Em Atos 1:08, Jesus fala sobre o poder concedido pelo Espírito Santo e também dá a estratégia de ação a seguir: ser testemunhas tanto em Jerusalém quanto em toda a Judéia, na Samaria e até os confins da terra. A expansão da igreja após o Pentecostes, a igreja explodiu em Jerusalém com um crescimento assombroso. Multidões eram continuamente acrescentadas a ela. O crescimento e a expansão da igreja de Jerusalém são registrados por Lucas até o capítulo 7 do livro de Atos. Como a igreja ainda estava limitada à Judéia, Deus permitiu que a perseguição viesse contra ela, e os crentes foram espalhados, levando a palavra onde quer que fossem. Foi assim que Filipe chegou a Samaria, rompendo as muralhas da inimizade e pregando o evangelho com poder. O povo se alegrou ao ouvir e ver as coisas que Deus realizava por meio de Filipe, o diácono pregador. Ele falava e fazia, pregando para os ouvidos e para os olhos. Pela imposição das mãos dos apóstolos Pedro e João, os samaritanos também receberam o Espírito Santo. O evangelho se espalhou além das fronteiras de Israel com a conversão do perseguidor da igreja, Saulo de Tarso, no caminho de Damasco. Mais tarde, uma igreja gentílica, a igreja de Antioquia da Síria, tornou-se a mãe das missões transculturais. Depois disso, Barnabé e Saulo partiram para a primeira viagem missionária, pelas regiões da Galácia, passando por Perge, Derbe, Icônio e Listra, estabelecendo igrejas e constituindo presbíteros. Na segunda viagem missionária, Paulo e Silas foram para as províncias da Macedônia e Acaia, plantando igrejas em Filipos, Tessalônica, Bereia e Corinto. De Antioquia da Síria, Paulo escreveu a carta aos Gálatas. De Corinto, as duas cartas aos Tessalonicenses. Na terceira viagem missionária, Paulo visitou a província da Ásia Menor, permanecendo 3 anos em Éfeso, a capital da província. De lá escreveu as duas cartas à igreja de Corinto. Nessa cidade cosmopolita de mais de 300.000 habitantes, havia o templo da deusa Diana, um palácio de mármore 4 vezes maior que o Partenon em Atenas, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Nos anos em que Paulo passou na Ásia Menor, igrejas foram plantadas por toda a província, como as de Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colossos e Hierápolis. Por causa da fome que assolou o mundo nos tempos do imperador Cláudio, os judeus foram expulsos de Roma, como registrado em Atos 18:02. Paulo então fez uma grande coleta entre as igrejas gentílicas para levar aos pobres da Judéia. Ao embarcar para Jerusalém, informou aos anciãos de Éfeso que o que o aguardava de cidade em cidade eram correntes e tribulações. No entanto, ele não considerava a própria vida preciosa para cumprir o seu ministério de proclamar o evangelho da graça de Deus. Antes de embarcar para Jerusalém, escreveu a sua epístola mais robusta, a Carta aos Romanos,
onde compartilhou o desejo de visitar a capital do Império e compartilhar a palavra com a Igreja, sendo enviado por ela à Espanha. Apesar de trazer uma ajuda financeira significativa para os pobres da Judéia, Paulo foi preso em Jerusalém e de lá transferido para Cesareia, onde foi acusado por 2 anos pelos judeus sob o governo dos governadores Félix e Festo. Diante da tendência de Festo de entregá-lo ao Sinédrio, que planejava sua morte, Paulo, usando os privilégios de sua cidadania romana, optou por ser julgado em Roma. Na viagem para a capital do Império, enfrentou um terrível naufrágio. O barco se destroçou completamente, mas todos os passageiros e tripulantes foram miraculosamente salvos, como Deus havia prometido a Paulo. Na ilha de Malta, onde chegaram, uma víbora mordeu a mão de Paulo, mas Deus neutralizou o veneno letal da serpente e ainda usou seu servo para curar todos os enfermos da ilha. Assim os malteses enviaram Paulo para Roma com todas as suas necessidades supridas. Lá ele permaneceu preso por 2 anos numa casa alugada. De lá Paulo evangelizou a guarda pretoriana, encorajou os crentes a trabalharem e escreveu cartas aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filémon. Após esse período, Paulo foi solto da prisão e então escreveu a primeira carta a Timóteo e a carta a Tito. Mas a partir do ano 64, a perseguição à igreja, em vez de ser religiosa, tornou-se política, e Paulo voltou para a prisão, sendo trancado numa masmorra, uma cela subterrânea escura, úmida e insalubre. No dia 17 de julho do ano 64, a cidade de Roma, com mais de 1 milhão de pessoas, foi incendiada. Nero, o imperador, vestido de ator, subiu ao topo da Torre de Maenas, de onde observou o espetáculo incrível das chamas devorando a cidade. Foram 7 noites e 6 dias de fogo. Quando as chamas se apagaram, 70% da cidade estava destruída. Dos bairros de Roma, 10 foram devastados pelas chamas. Os 4 bairros densamente populados por judeus e cristãos deram a Nero o álibi para culpar os cristãos pelo incêndio de Roma. Uma brutal perseguição à igreja então começa. Faltava madeira para fazer cruzes, tamanha era a quantidade de crentes crucificados. Crentes eram atados a postes, cobertos de piche e queimados vivos para iluminar as noites de Roma. Era um verdadeiro massacre. Dessa segunda prisão, Paulo escreveu sua última epístola, a segunda carta a Timóteo. Nela relatou a chegada do próprio martírio e a gloriosa esperança de tomar posse da coroa da justiça. Assim, por volta do ano 67, o veterano apóstolo foi decapitado, deixando, porém, um legado abençoado para gerações futuras. O Novo Testamento foi escrito ao longo de um período de 50 anos. Temos 4 livros biográficos, os 4 evangelhos. 3 deles são sinóticos, ou seja, vistos da mesma perspectiva, os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. O foco de Mateus é apresentar Jesus como o Rei dos Judeus. Escrito para os judeus, contém o maior volume de citações do Antigo Testamento e é o mais judaico dos evangelhos. O foco de Marcos é apresentar Jesus como servo. Escrito para os romanos, é o evangelho que se concentra mais nas obras de Jesus do que nos seus ensinamentos. O evangelho de Lucas enfatiza Jesus como Filho do Homem. Escrito para os gregos por um médico, historiador e viajante gentio. Seu propósito é apresentar o retrato de Jesus como o homem perfeito. Por isso Lucas é o evangelista que mais fala sobre a vida de oração de Jesus e sobre o ministério realizado no poder do Espírito Santo. João, escrito no final do 1º século para refutar o gnosticismo, uma heresia perniciosa que negava a divindade de Cristo, tem uma abordagem diferente dos outros. Ele prova que Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. João selecionou 7 milagres realizados por Jesus e 7 declarações do tipo Eu sou, provando que Jesus é de fato Deus. Temos também o livro de Atos dos Apóstolos, que relata fatos relacionados à igreja primitiva, desde o seu nascimento até a sua expansão para a cidade de Roma. 3 igrejas lideraram esse avanço: Jerusalém, Antioquia e Éfeso. 4 províncias do Império foram alcançadas: Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia Menor. O livro de Atos não tem conclusão, pois a história da igreja continua. Somos herdeiros e continuadores da igreja que nasceu no Pentecostes. Temos também as cartas do apóstolo Paulo às igrejas de Roma, Galácia, Éfeso, Filipos, Colossos e Tessalônica, bem como suas cartas pessoais a Timóteo, Tito e Filémon. Além disso, temos uma carta enviada aos judeus que estavam sendo tentados a recuar na fé por causa da perseguição, que é a carta aos Hebreus, de autor desconhecido. Temos também as cartas gerais escritas por Tiago, Pedro, João e Judas. Por fim, temos um livro escatológico, o Apocalipse, que narra a vitória triunfal de Cristo e de sua igreja. Escrito pelo apóstolo João na ilha de Patmos, por volta do ano 96.
Espero que você tenha aprendido sobre essa história. Que Deus abençoe a sua vida. Se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, ainda há tempo. Se arrependa. Ele pode mudar o seu futuro, a sua história. Ele pode tirar toda a tristeza, toda a solidão e prover o que você precisa. Entre no seu quarto, feche a porta e fale com Deus. Ele vai te ouvir. Deus te abençoe. Se gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal.